o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Irmãos, algumas pessoas me perguntam como, por fim, eu me tornei pastor. E eu confesso, irmãos, que eu nunca planejei isso na minha vida. Nunca planejei vir para o ministério. Na verdade, quem me conhece, conhece a minha história, sabe que a minha família, eu não tenho nenhum antecedente, eu não tenho nenhum parente pastor ou dedicado ao ministério. Provavelmente, pelo menos aí nessas últimas gerações da minha família, eu seja um único pastor. Então eu não sou de uma família de pastores, de tradição ministerial. Então como eu me tornei pastor? Eu tinha um plano para a minha vida, eu tinha uma meta para a minha vida. Eu era militar da Força Aérea e eu fazia faculdade de engenharia e eu estava me preparando para crescer na minha carreira militar. Estava me preparando para ser melhor dentro daquilo que eu estava fazendo. Quando Deus, então, num culto, falou de maneira muito clara ao meu coração que Ele me queria de uma maneira mais especial, envolvido com as coisas dEle. Eu, desde que me converti aos 15 anos de idade, sempre fui muito envolvido nas coisas da igreja, nos trabalhos, nos cultos, liderando e sendo liderado, aprendendo, ensinando, sempre muito envolvido. Mas naquele dia, de uma maneira muito especial, Deus me chamou. E aí eu tranquei a matrícula na universidade, era uma grande universidade. Eu tranquei a matrícula na faculdade de engenharia e no ano seguinte prestei o vestibular, fui fazer o seminário, estudei no seminário e ainda no terceiro ano de seminário, meu pastor me chamou e me desafiou para a liderança dos jovens e adolescentes da nossa igreja. O pastor de jovens havia ido para Portugal e o pastor da igreja precisava de um outro pastor de jovens e adolescentes. E como eu já trabalhava, como eu já tinha envolvimento com essa turma, ele me desafiou. No terceiro ano, então, eu fui ordenado pastor, continuei meus estudos, me formei, e 2 anos depois, Itaperuna me convida para vir pastorear a segunda igreja. E aí foi o ponto de decisão na minha vida, quando, de fato, eu abandonei as divisas, eu abandonei a Força Aérea e vim me dedicar em tempo exclusivo ao ministério. E ao longo, irmãos, desses anos, eu cheguei a 2 conclusões com base na palavra de Deus e com base na minha experiência própria. Primeiro, Jesus ainda chama homens e mulheres para segui-lo hoje em dia. O Senhor ainda chama. A segunda conclusão, Jesus ainda chama homens e mulheres para servi-lo em tempo integral. E o nosso texto é a história de como Jesus chamou Pedro para ser seu discípulo. No início da história acontece uma pesca miraculosa e o final da história, Jesus fala de pescar homens. Irmãos, eu acho fascinante o estudo dos homens
que Jesus escolheu para serem seus seguidores. São homens improváveis, são pessoas que eu e você não recrutaríamos nunca para a missão que Jesus tinha para eles realizarem. É claro, Jesus não foi a uma dessas empresas que ajudam na contratação de pessoas, não. Ele chamou homens que tinham sujeira debaixo das unhas. Ele chamou homens sem muita educação. Ele chamou homens que sabiam muito sobre trabalho duro e o valor da perseverança, o valor de esperar. Jesus chamou pescadores. Ele escolheu pescadores como seus primeiros seguidores, e isso não é muito comum. Se eu fosse Jesus, eu nunca chamaria, ou eu faria de uma maneira muito diferente. Agora eu me pergunto, por que ele começou com pescadores? Por quê? E a resposta é muito simples. Pescadores entendem essa história muito bem, porque para ser pescador, você precisa de paciência acima de tudo. Paciência. Às vezes as esposas perguntam para alguns maridos, né? Como é que você consegue sentar lá, jogar um anzol e ficar esperando, até que o peixe morda a isca? E os maridos respondem, é tão fácil, é tão prazeroso, não é? É isso que é pesca, irmãos. Pesca é isso, você joga e espera. Agora, se você não é o tipo de pessoa que senta e espera, que sabe sentar e esperar, então você nunca deveria nem chegar perto de um anzol e de uma vara de pescar, porque pescaria é isso. Agora, o desenrolar da nossa história é muito simples. Primeiro, Pedro pega o peixe, em seguida, Jesus pega Pedro, e no final, Pedro é chamado para pegar ou pescar homens. E tudo começa com um pescador frustrado, limpando as suas redes, depois de uma noite longa, dura, de trabalho frustrado. Lucas, capítulo 5, a partir do primeiro versículo, está escrito assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, que é o mesmo lago da Galileia, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Você consegue imaginar a cena? Jesus está numa praia, há muitas pessoas ao seu redor, muitas pessoas ansiosas para ouvirem a mensagem de Jesus. E ele então improvisa um púlpito até improvável, um barco. Ele vê 2 barcos e os donos dos barcos estão ali limpando as redes. Então o que ele faz? Ele entra num dos barcos e ele pede ao dono do barco, afasta um pouquinho da praia. E o dono do barco leva o barco para um pouquinho mais distante da praia, e ali agora Jesus tem um púlpito. Ele tem um púlpito e ele tem um público, e ele prega para esse público. Aí o versículo 4 diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão, dono do barco: vá para onde as águas são mais profundas. E disse também a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinal a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Tal era a quantidade de peixes, não é? Quando Simão Pedro viu isso, ou seja, quando ele viu esse milagre acontecendo, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens.
E o versículo 11 termina dizendo assim: eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eu quero fazer alguns destaques nesse texto e algumas aplicações desses destaques. O primeiro destaque que eu faço é o senso da necessidade. Estão aí nos versículos, está nos versículos 1, 3 e 5, esse senso. Diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Você consegue ver essa imagem? Jesus sentado no barco, o povo sentado na praia, e ele ensinando o povo. E a parte A do versículo 5 diz assim: Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Irmãos, a pesca é um trabalho árduo. Uma coisa é pescar nos finais de semana, outra muito diferente é pescar todos os dias para sustentar a sua família, para se sustentar. Então aí você tem Pedro, você tem provavelmente André, você tem Tiago, você tem João, e eles pescam no mar da Galileia durante todo o ano. E eles ou vendiam o peixe para as pessoas na praia, ou eles salgavam o peixe e vendiam esses peixes para lugares tão distantes quanto talvez a Espanha, lá no finalzinho da Europa. Agora, você não vai ficar rico assim, mas esse é um trabalho que dá para sustentar a sua família, dá para sustentar a sua casa. É de manhã. Pedro e os outros pescadores estão cansados, eles estão exaustos, eles estão abatidos. Provavelmente esses pescadores estão de mau humor. Um pescador gosta de dizer assim: o pior dia no mar é muito melhor do que o seu melhor dia no escritório. Eles são orgulhosos e gostam de dizer isso a respeito do seu trabalho, mas eu tenho certeza que naquela manhã Pedro não estava tão orgulhoso assim. Na verdade, eu vejo Pedro até meio desgostoso, uma noite inteira de trabalho e nem um peixe. E agora eles estão ocupados consertando as redes, limpando as redes. Esse trabalho é demorado, ele é pesado, e ele é ainda mais pesado por causa da frustração de uma noite inteira sem nenhum resultado. E aí quando Jesus pergunta a Pedro se ele poderia usar o seu barco, Pedro concorda imediatamente. Eu desconfio que Pedro já sabia quem era Jesus. Desconfio até que Pedro já tinha se tornado um tipo de seguidor à distância de Jesus. Ainda não assumiu um compromisso de todo o coração, mas ele é um seguidor. Então, quando Jesus deseja usar o seu barco como uma espécie de púlpito, Pedro lhe concede o pedido imediatamente. Agora, irmãos, como isso é apropriado? Como isso é apropriado? Jesus entra na cena de fracasso de Pedro. Pedro está no seu momento de fracasso. E Jesus entra para pregar a palavra. Jesus sai do comum e entra no sagrado. Jesus pega aquele barco que é o símbolo da frustração e transforma aquele barco num púlpito para a pregação da boa palavra de Deus. Ele usa aquele simples barco de pesca como cenário para fazer um milagre poderoso. Agora, irmãos, nada nessa história funciona de maneira aleatória, nada nessa história é por acaso. Até a frustração de Pedro tem a mão oculta de Deus trabalhando, e tudo é feito para nos ensinar uma verdade importante: Deus ainda prepara homens e mulheres para ouvirem o seu chamado através das frustrações da vida. Deus ainda nos prepara para o seu chamado, nos permitindo experimentar fracassos pessoais. Irmãos, até que a gente sinta nossa necessidade de Deus, nós não estaremos prontos para segui-lo. Até que a gente sinta frustração na nossa vida e necessidade de Deus na nossa vida, nós não estaremos prontos para seguir a Deus.
Afinal, se você pensa que você é autossuficiente, que você dá conta dos seus problemas, que você lida com as coisas na sua vida, porque você é sábio, você é inteligente, você é descolado, você é rico, você tem amigos, você tem influência, você sabe como tomar decisões na vida, se você se sente assim, qual a necessidade de Deus em sua vida? Pedro experimenta uma frustração enorme, a fim de que ele de fato perceba que ele precisa de Deus. Irmãos, nós temos que ser muitas vezes despojados da nossa autoconfiança, até que a gente possa ser grandemente usado por Deus. E Pedro experimenta esse fracasso. E é no meio do fracasso de Pedro que Jesus entra para mudar a vida dele. Pedro foi quebrado antes de estar pronto para responder ao chamado de Cristo. O segundo destaque que eu faço nesse texto é o desafio à obediência. Os versículos 4 e 5 dizem assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos Jesus disse: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Irmãos, as palavras de Jesus tanto contêm um mandamento, quanto contêm uma promessa. Jesus não está dizendo assim: olha Pedro, vamos até águas mais profundas, lancem as redes, vamos ver o que acontece. Não é isso. Jesus está prometendo que se Pedro obedecer, ele vai pegar peixes. E eu tenho certeza que depois de uma longa noite de pesca frustrada, isso deve ter sido difícil de acreditar. Sabe como? Eu voltei de uma noite inteira, eu tentei a noite inteira e não consegui nada. Agora vem Jesus e diz: vamos tentar. Nós podemos aprender algumas lições úteis a partir desse mandamento de Jesus, e a primeira lição é essa: Deus nunca nos dá ordens tolas, nunca. Ainda que a ordem dele possa parecer tola num momento ou numa circunstância, Deus nunca nos dá ordens tolas. A segunda lição que eu aprendo é que Deus tem a intenção de abençoar aqueles que lhe obedecem sem hesitação. Terceiro, os maiores milagres de Deus geralmente requerem a nossa cooperação, o nosso trabalho conjunto. Havia certamente razões para Pedro ficar cético, incrédulo. Afinal, a experiência da noite anterior parecia definitiva, não pescamos nada. E como pescador profissional, Pedro conhecia o mar, e ele sabia que às vezes não se pesca nada, às vezes até o melhor dos pescadores volta para casa sem nada. Então Pedro poderia ter dito: ah, Senhor, me desculpa, mas não vale a pena o esforço. Ou Pedro poderia ter dito: ei, o profissional aqui sou eu, não vale a pena fazer isso. Então agora chegou a hora de Pedro decidir: ou ele obedece a Deus, ou ele vai embora para casa. E por que Pedro decidiu ir pescar ao meio-dia? Por quê? Irmãos, o versículo 5 diz a resposta de Pedro. Pedro diz assim: porque és tu quem está dizendo. Olha, Senhor, nós não pescamos nada a noite anterior, nós não conseguimos nada, mas porque é o Senhor quem está dizendo, porque é o Senhor quem está dizendo, porque é a tua palavra, porque é sobre a tua palavra, então Senhor, eu vou. Essa é a única razão, porque humanamente falando, Pedro não tinha razões para obedecer esse mandamento, Pedro não tinha razões para obedecer essa ordem de Jesus. Pedro poderia pensar: inútil gastar tempo hoje, porque hoje não é dia de pesca. Mas por que ele vai? Porque és tu quem está dizendo. A versão King James diz assim: todavia, confiando em tua palavra. Tentamos uma noite inteira, todavia, confiando em tua palavra. Irmãos, essa é a palavra de ordem dos santos de Deus. Através dos séculos, os crentes têm visto cumprido as ordens divinas. Por causa disso daí, irmãos, é porque é Deus quem está falando, e quando Deus fala, quem pode impedir o milagre de acontecer?
Talvez as condições possam ser escuras, talvez o mundo inteiro esteja lutando contra nós, talvez as circunstâncias podem ser sobrecarregadas sobre os nossos ombros, talvez nós tenhamos medo do que vai acontecer, mas quando Deus fala, nós temos que obedecer, porque o milagre vai acontecer. Se Deus fala, os filhos de Deus deveriam dizer: todavia, confiando em tua palavra. Nós vemos isso, irmãos, o tempo todo na Bíblia. Abraão, em meia idade, partiu pelo deserto, sem saber onde isso ia dar, apenas obedecendo a ordem de Deus, e ele olha para o céu e diz: todavia, confiando em tua palavra. Noé constrói uma arca no meio da terra seca, e todo mundo debochando dele, e ele olha para o céu e diz: todavia, confiando em tua palavra. Moisés desafia uma nação inteira, e um rei poderoso, e ele olha para o céu, para Deus, e diz: todavia, confiando em tua palavra. Quando Josué marchou em torno da cidade de Jericó, a mais fortificada da sua época, com muros enormes e inexpugnáveis, ele marcha olhando para o céu, dizendo: todavia, confiando em tua palavra. Quando o pequeno Davi vai enfrentar o gigante Golias, apenas com 5 pedras e uma funda, ele olha para o céu e diz: todavia, confiando em tua palavra. E Pedro acrescentou a sua palavra, ele diz: vou lançar as redes. Irmãos, nós ainda temos uma parte a fazer. Os peixes não vão simplesmente pular dentro do barco. Nós ainda temos que fazer o que nós temos que fazer. Nós temos que ir para o trabalho, nós temos que permanecer na dieta, nós temos que ir a reuniões, nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que procurar um conselheiro, nós temos que fazer o nosso dever de casa, nós temos que assinar na linha pontilhada. É coisa que nós temos que fazer. Eu acredito, irmãos, que muitas respostas às nossas orações e muitos milagres que nós precisamos estão apenas aguardando a gente fazer a nossa parte de lançar as redes. Coloque a sua rede dentro das águas profundas, faça a sua parte, porque Deus já tem feito a parte dele. O Senhor disse: vá a águas profundas e lance as redes. Ele tinha que lançar as redes. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido na minha caminhada com Deus? É isso aqui: sem Deus nós não podemos, sem nós Deus não irá. Você entendeu isso? Porque Deus do céu, irmãos, Ele pode fazer qualquer coisa, com apenas um estalar, com apenas um piscar de olhos. Deus pode fazer qualquer coisa, mas Deus escolheu que sem nós Ele não irá. Sem Deus nós não podemos, mas sem nós Deus escolheu não ir. E aí eu faço o terceiro destaque, e o terceiro destaque é a demonstração do poder divino, que está nos versículos 6 e 7, quando diz assim: quando fizeram, ou seja, quando lançaram as redes, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Esse é o sonho de todo pescador. Imagina isso. Eles passam uma vida inteira de pesca, esperando que talvez um dia algo assim aconteça com eles. Irmãos, que visão! Tanto peixe, que as redes começaram a rasgar. Você imagina isso? Eles jogam as redes, eles esperam as redes fazerem o seu trabalho, e agora eles começam a puxar a rede. E eles começam a puxar, mas as redes estão pesadas, e eles então começam a puxá-las, e elas começam a se romper, de tanto peixe. E aí o que eles fazem? Eles enchem 2 barcos com tanto peixe, diz o texto, que os barcos começaram a afundar. Pense sobre isso: 2 barcos sobrecarregados de peixes, vindo lentamente para a praia. Irmãos, essa é a maior pescaria que já tem registro na história. Por favor, note que os peixes estavam lá o tempo todo. Jesus não criou os peixes da noite para o dia, eles já estavam lá. Os peixes estavam na água na noite anterior. Pedro simplesmente não conseguiu encontrá-los. Mas quando Jesus está no barco, tudo muda. Tudo está acontecendo de acordo com o plano de Deus.
Deus permitiu que Pedro fracassasse na noite anterior, para que Pedro pudesse aprender o que poderia fazer com a ajuda de Jesus. Eu fracasso sem Jesus, mas quando Jesus está no meu barco, a coisa é exponencial, a coisa é miraculosa. Então há uma boa moral nessa história: redes vazias sem Ele, redes cheias com Ele. A moral é essa, irmãos: vamos pescar com Jesus todos os dias. Meu querido, antes de abrir a sua loja, chame Jesus para trás do balcão. Senhor, vem me ajudar, Senhor. Antes de sair para visitar os clientes, faça uma oração: meu Deus, eu saio para um novo dia de trabalho, entra no meu barco, Senhor. Antes de começar a atender os pacientes, faça uma oração: Senhor, entra no meu barco e me ajuda a ser o melhor profissional possível, alguém que de fato possa espelhar a Tua glória para as pessoas que eu vou atender hoje. Antes de começar cada aula do seu dia, comece com uma oração, convidando Jesus para estar no seu barco. Antes de atender lá na repartição, cada pessoa começa com uma oração e chama Jesus para o seu barco. Sem Jesus a noite é frustrada, com Jesus os barcos quase afundam. Vamos pescar com Jesus todos os dias, irmãos. Eu faço uma quarta observação e eu observo uma confissão de inadequação. Uma confissão de inadequação. Esse é o tipo de confissão que a gente não vê hoje, irmãos. Os versículos 8 a 10 dizem assim: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus. Ou seja, quando Simão viu que aquilo era um milagre, ele se prostra aos pés de Jesus. Ele diz: afaste-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Perplexos com aquilo que havia acontecido. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Qual a atitude de Pedro? Pedro vê que o milagre acontece, Pedro vê que o seu barco está cheio de peixes, e aquilo é algo sobrenatural. Ele se ajoelha e ele diz: Senhor, se afasta de mim, eu sou um pecador. Irmãos, nós não temos mais esse tipo de atitude hoje em dia. A teologia moderna fez com que o homem se transformasse em algo totalmente diferente disso que Pedro foi. A teologia moderna diz assim: olha, se o seu barco está cheio de peixe, é porque você merece, é porque você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Então as pessoas batem a mão no peito e dizem assim: você está vendo aquele carro que eu tenho lá fora? É a bênção de Deus. As pessoas batem no peito e dizem assim: você está vendo a minha igreja lotada de pessoas? É porque eu tenho a bênção de Deus. As pessoas batem no peito e dizem assim: você viu o casarão que eu comprei? É porque eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida. É um tipo de atitude arrogante, é um tipo de atitude soberba. Quando Pedro vê o milagre de Deus acontecer ali ao seu redor, ele olha para si mesmo e ele reconhece que ele é inadequado, ele reconhece que é um pecador, ele reconhece o tamanho do seu pecado diante do tamanho do Deus que está diante dele. Esse tipo de atitude, irmãos, é raro nos dias de hoje. Essa cena me faz lembrar quando Isaías, o profeta, entra e Deus se revela diante dele. Isaías diz assim: ai de mim que estou perecendo, porque eu sou de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele reconhece que Deus é grande e ele percebe o quão pecador ele é. Mas a teologia moderna roubou isso de nós, irmãos. E a teologia moderna diz que se você é filho de Deus, você merece as bênçãos de Deus. Que se você é abençoado, é porque alguma coisa certa você está fazendo, é porque você merece. E não é verdade, irmãos. O que Pedro fez para merecer essa pesca miraculosa? Nada. Nada. O que Pedro tem para negociar essa pesca com Jesus? Nada. O Senhor lhe deu uma noite frustrada, e em seguida o Senhor lhe deu uma pesca maravilhosa. Por que fez isso? Porque Pedro merecia uma noite frustrada, e agora ele merece um meio-dia maravilhoso? Não, é porque Deus quis fazer assim.
Então a alguns Deus prospera, a outros Deus não prospera. A alguns Deus dá saúde e a outros Deus dá doença. E por que isso acontece? Porque Ele é Deus e Ele faz o que Ele quer. E o que nós fazemos? Senhor, somos Teus. Somos Teus. O que vier do céu, de bênção ou não, nós somos Teus, Senhor. Aqui está Pedro. Ele se quebranta diante de Deus. Aqui está um homem que foi tocado na alma. O orgulho de Pedro foi queimado quando ele tem uma visão de quem está perto dele. Ele olha para o Cristo que está no barco dele e ele percebe: eu não mereço isso. Se afasta de mim, Senhor, eu não mereço isso. E é em cima desse senso de inadequação, é em cima desse homem com unhas sujas, fedendo a peixe, que Jesus faz um chamado para um compromisso pessoal. Versículo 10 e o versículo 11 dizem assim: então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Só quando Pedro reconhece que ele não é nada, Jesus chama Pedro para ser tudo. Você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, tiraram os barcos da água. Não precisamos mais deles. Deixaram tudo e foram seguir Jesus. Irmãos, eu acho que é significativo notar que Jesus ignora o discurso de Pedro, não é? Porque Jesus já conhece Pedro. Jesus sabe que Pedro é inadequado. Jesus sabe que Pedro é indigno o tempo todo. Agora, irmãos, o que importa é que Pedro sabe disso também. Pedro assume isso sobre si mesmo. E quando Pedro tem o seu orgulho quebrado, ele está pronto para servir ao Senhor. Há uma lição muito importante para nós refletirmos sobre tudo isso aqui, irmãos. E a lição é essa aí. Quando encontramos Jesus, nossa vida nunca mais será a mesma. Alguns podem encontrar Jesus, endurecer o coração e ir embora de coração duro, mas ainda assim a vida nunca mais será a mesma. Outros podem encontrar Jesus e chegar mais perto de Deus, mas ninguém encontra Jesus e permanece o mesmo. Ninguém. No caso de Pedro, a sua confissão se tornou o seu testemunho. Eu não sou digno, Senhor. Ele sabia que ele era um pecador. Ele não tinha vergonha de admitir que ele era um pecador. Irmãos, Deus pode usar um homem que conhece a sua própria fraqueza. Deus pode usar. Um homem que conhece a sua fraqueza e não tenta escondê-la, maquiá-la. Deus pode usar um homem que conhece a sua própria fraqueza. Pedro era pescador, evidentemente um bom pescador. Agora Jesus dá para Pedro uma nova missão. Antes desse dia, ele havia pescado peixes. Desse dia em diante, ele vai pescar homens. No grego a ideia é pescar homens vivos. Pedro vai lançar a rede do Evangelho e os homens serão capturados para o Salvador. Pouco tempo depois dessa cena, Pedro está pregando para uma multidão. Mais de 3.000 homens se convertem. Pedro está pescando homens. A mesma coisa acontece com todos nós. Mais cedo ou mais tarde, quando a gente responde o chamado de Cristo, Ele muda o nosso coração, em seguida Ele muda a nossa agenda. Meu querido, se você vai decidir levar Jesus a sério, você pode acabar fazendo coisas que você nunca imaginou fazer, nunca imaginou. Ah, pastor, e se Jesus me pedir para fazer algo que eu não posso fazer? Ele vai pedir, acredite nisso. Ele sempre pede algo que a gente não pode fazer. E aí, Senhor, então Ele nos dá a força para a gente fazer o que Ele quer que a gente faça. Ele nunca quer que a gente faça sozinho. Quando Ele nos pede para fazermos alguma coisa que nós não podemos fazer, Ele nos dá o poder para fazer, e nós fazemos aquilo que nós pensamos que não podíamos, com o poder dEle, e aí no final a glória é toda dEle, toda dEle, toda dEle.
Esses dias alguém mandou para mim uma mensagem no Facebook, inbox. Eu a conheci há muitos anos atrás, aqui em Muriaé. E ela escreveu assim: você é o Neno, meu apelido, né? Você é o Neno. Eu sou amiga da George e do Sérgio. Ah, lembrei. E ela coloca assim: que bom, eu vi que você se tornou pastor. E me faz lembrar de que isso seria tão improvável na minha vida, lá atrás, tão distante. Quem conheceu o Neno? Ou é Deus agindo, ou a gente não é nada. Eu tenho certeza no meu coração que eu sou um nada, usado por Deus. Ou é Deus através da gente, ou nada. E Deus pede para a gente fazer coisas que a gente nunca imaginou que faria, nunca. E aí Ele nos dá o poder, e a glória é toda dele. Assim como Pedro foi chamado para deixar tudo e seguir a Jesus, os homens ainda são chamados. Eu não estou sugerindo que todos nós temos que deixar tudo. Alguns terão. Alguns precisam considerar seriamente deixar tudo. Mas para a maioria de nós, o chamado de Cristo significa voltar ao trabalho amanhã de manhã e ser um bom cristão no seu trabalho. Para a maioria de nós significa amanhã de manhã ir para a faculdade e ser uma testemunha fiel de Cristo lá na faculdade. Para a maioria de nós significa permanecer onde nós estamos, mesmo no meio da dificuldade, e permanecer fiel a Deus até o fim. Para Pedro e para os outros discípulos, seguir a Jesus significava deixar os barcos, deixar as redes, deixar a sua sociedade, seu meio de subsistência e seguir a Cristo, numa direção e num futuro desconhecido. A única coisa que eles sabem: para onde vocês estão indo? Nós estamos seguindo a Jesus. Para onde Ele vai? Eu não sei. Onde Ele quer chegar? Eu não sei. O que eu sei é que eu estou seguindo a Cristo. Meu querido, não tenha medo de seguir Jesus. Não tenha medo. Você nunca vai se arrepender de começar a caminhar sobre os passos de Jesus. A única coisa que você vai se arrepender é de ter deixado para fazer isso tarde demais. Há 20 anos eu tenho seguido os passos de Jesus no ministério. Eu quero dizer para você, nem um dia sequer eu me arrependi de fazer isso. Há quase 17 anos atrás eu joguei fora as minhas divisas, a carreira que eu havia planejado para mim. E eu vou dizer para você, nem um dia sequer eu me arrependi. Você está pronto para seguir a Jesus por onde quer que Ele levar você? Isso é tudo que você tem para saber na hora. Mais nada. Qual é o plano, Senhor? Não importa. Para onde nós vamos, Senhor? Não importa. Como é que eu vou viver, Senhor? Não importa. Você está pronto para seguir o Senhor? Eles deram tudo. Eles abriram mão de tudo e seguiram o Senhor. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. O desafio de Deus para nós nessa noite é seguir os passos do Senhor. Deus está chamando você para algo muito especial. Algumas pessoas lá fora estão de fato esperando que você diga sim para Jesus, sim para o chamado de Jesus, para você começar a abençoar essas pessoas.
Nessa noite eu não estou falando para 100 igrejas. Pelo contrário. Eu estou falando com você, meu irmão. Eu estou falando com você, minha irmã. E Deus está dizendo que você precisa tomar uma decisão de seguir Jesus para ser bênção na vida de outras pessoas. Talvez isso inclua entrar na liderança de uma célula. Talvez isso inclua fazer algum tipo de curso para se preparar para servir melhor a Deus. Eu não sei. O fato é que Deus chama você. Eu honro todas as profissões e todos os profissionais que desenvolvem seu trabalho com dignidade. Mas, meu querido, do fundo do meu coração, eu não acredito que Deus colocou você nesse mundo para ser um comerciante. Deus não colocou você nesse mundo para ser um engenheiro. Deus não colocou você nesse mundo para ser um professor. Deus tem algo muito maior para fazer através da sua vida, muito maior. E Ele chama você, Ele chama você. Circunstancialmente você está sendo sustentado pela loja, pelo escritório, pelo banco, pela repartição pública onde você trabalha. Mas acredite, Deus tem algo muito maior para fazer na sua vida. E através da sua vida, você dirá sim para Jesus? Se você estiver dizendo sim para Jesus, então simbolicamente, fique de pé aí no seu lugar. Eu quero orar por você. Você está dizendo sim, Senhor, usa a minha vida como o Senhor quiser. Usa a minha vida onde o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. Eu não sei onde isso vai me levar, nem quanto isso vai me custar. Mas o que eu sei nessa noite é que eu quero dizer sim para Ti, sim para Ti. Usa a minha vida, usa a minha vida. Usa a minha vida lá na faculdade, usa a minha vida na minha vizinhança, usa a minha vida dentro da minha família, usa a minha vida dentro da minha igreja, usa a minha vida na rua onde eu moro. Usa, Deus, a minha vida no banco onde eu trabalho, atrás do balcão onde eu atendo pessoas. Usa a minha vida. Você está dizendo sim para Jesus? Então aí onde você está, fique de pé rapidamente. Eu quero orar por você. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, olha para todas essas pessoas que aqui nessa noite estão dizendo sim, sim, eu quero que a minha vida conte para coisas muito maiores do que simplesmente fazer fortuna, gastar em lazeres, curtindo a vida doidado. Eu quero que a minha vida conte para eu ser usado por Ti, onde quer que eu esteja, da maneira que o Senhor planejou que eu seja usado. Usa-me, Senhor, usa os dons, usa os talentos, usa a capacidade natural que o Senhor já nos deu, para que a Tua obra seja feita, Senhor, para que vidas sejam impactadas pelo poder da Tua palavra, agindo em nós e agindo através de nós. Usa-nos, Senhor, dá-nos a Tua bênção, Pai, por favor, para que pessoas lá fora sejam abençoadas através da nossa vida. Toma, Deus, essas pessoas em Tuas mãos, faz com que a vida delas conte para algo muito maior do que elas jamais sonharam. Usa, Senhor, a vida delas, usa, Pai, em nome e por amor de Jesus. Você pode dizer amém, igreja? Amém, igreja? Vamos ficar todos de pé, irmãos. Nós temos um cântico gostoso. Eu quero, antes da gente orar, terminando, eu quero cantar esse cântico com você, e daqui a pouco nós vamos orar pelas pessoas que estão assistindo pela internet. Esse cântico diz assim: vou lançar a minha rede ao mar, muitas almas vou pescar. Vamos louvar o Senhor com esse cântico. Não podia entender que você ia me querer.